Na aula de hoje eu vou te explicar quais são as piores divisões de treino e o mais importante, o porquê. Lembre-se, como eu sempre ensino para vocês, uma informação só possui valor se houver uma explicação por trás dela. Por quê? Porque informação é diferente de opinião e esse canal aqui não é para opinar e sim ensinar. Então acompanhe a aula de hoje, quem sabe você não aprende mais que o professor da sua academia e até mesmo acabar corrigindo os treinos dele, não é mesmo? Então, acompanhe essa aula. O primeiro ponto a ser abordado aqui será sobre regeneração do tecido muscular. A hipertrofia muscular é um processo de regeneração do tecido que sofreu microlesões durante o treinamento. O corpo percebe que o tecido sofreu rupturas, no caso, microrupturas. Então, ele regenera esse tecido e, mais do que isso, ele reforça. Fibras musculares são semelhantes a cabos de aço. O corpo percebe que o tecido foi danificado, então torna esse tecido mais resistente e maior. Por esse motivo que crescemos quando treinamos, o corpo faz com que os cabos de aço fiquem mais grossos e mais fortes. Quando você tem milhares de cabos de aço passando por esse processo, ao longo de algumas semanas, esse processo se torna perceptível. Milímetros se tornam centímetros. E para que todo esse processo ocorra, é necessário tempo. Todo esse processo, que é o que chamamos de anabolismo, acontece de forma acentuada quando estamos dormindo. Ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, a hipertrofia não acontece dentro da academia, acontece quando você está no seu período de descanso. É por esse motivo que a recuperação é muito importante. E um ponto muito importante a ser compreendido é que se ocorrer outro treino estimulando a mesma região antes dos cabos de aço que foram danificados serem reforçados, eles ficam ainda mais danificados. Sem tempo para que ocorra a hipertrofia, se torna uma luta do corpo tentando consertar a região danificada sem tempo hábil. Logo, os ganhos serão menores ou até mesmo lesões começarão a surgir. Inclusive, o deltoide é um dos que mais sofre nesse processo. A divisão de treino ABC-ABC parece muito boa na teoria, só que na prática ela é terrível. Eu sei qual a linha de raciocínio você utilizou para chegar nessa divisão. Eu também já cometi o mesmo erro no meu início. Quando acontece o treino A, o corpo tem somente 48 horas para realizar todo aquele processo que eu acabei de explicar de forma resumida. 48 horas é um tempo considerado aceitável para iniciantes, ou seja, pessoas que não sabem treinar e que precisam primeiramente corrigir a coordenação motora. Agora, para intermediários ou até mesmo avançados, é contraprodutivo. Se estivéssemos falando de uma pessoa hormonizada com um nível acima do que um ser humano consegue produzir de testosterona, mesmo nesse cenário não seria tempo suficiente. Por mais que os níveis elevados de testosterona permitam a regeneração muito mais rápida do que uma pessoa natural, ainda assim seria pouco tempo. Quando você faz o treino A na segunda e na quinta repete o mesmo treino A, o que está acontecendo é o seguinte: o corpo está no meio da fase de regeneração, de crescimento, e ao invés de permitir que ele conclua essa fase, a pessoa dá outra porrada na estrutura. Isso faz com que ela entre em colapso. E quando isso continua acontecendo, o cenário fica cada vez pior. Cada vez mais o corpo vai encontrando dificuldade em realizar com excelência a fase de regeneração, ou seja, a fase de hipertrofia. Essa parte da aula, originalmente eu não iria fazer, mas quando eu finalizei a aula, eu lembrei. Tem uma pergunta que provavelmente será feita nessa parte, então é melhor eu explicar aqui do que eu explicar nos comentários. E o tema é a dor pós-treino. Vamos supor por um momento que o treino A aconteceu na segunda-feira, e quando chegou na quinta-feira, a pessoa não apresentou nenhuma dor naquela região que foi treinada na segunda. A pergunta que normalmente é feita é: posso fazer o treino A novamente? Porque eu estou sem dor. A dor pós-treino não é um parâmetro para avaliar a qualidade do treino e muito menos se o músculo já está pronto para ser treinado novamente. E o que eu vou fazer agora é explicar o motivo disso, os porquês. Então, vamos lá. Qualquer coisa que seja feita com um volume muito alto vai gerar dor muscular pós-treino. Exemplo, se fizer um treino para peito com apenas flexões, vai sentir dor no outro dia. Você tem dúvida? Então faça 300 flexões distribuídas em quantas séries forem necessárias, com um intervalo de 1 minuto. Ou faça 10 séries de afundo com 20 repetições em intervalos de 30 segundos com o peso do corpo. Algum nível de desconforto muscular vai sentir no próximo dia. Significa que treinou bem? Não. Existem várias formas de deixar o músculo dolorido no dia seguinte. Até a isometria pode fazer isso. A dor pós-treino não tem muita importância. O segundo motivo é o seguinte: músculos se regeneram muito mais rápido do que os tendões. Como vocês podem ver, o tendão ele tem a função de fazer a conexão do músculo com a estrutura óssea.
Por mais que a gente considere um cenário onde o músculo tenha condições de se recuperar em 48 horas, os tendões e ligamentos precisam de mais tempo para executar a mesma tarefa. O tendão é um tecido diferente do tecido muscular. É um tecido muito fibroso que não possui elasticidade como o músculo. Se o tempo de recuperação dele não for respeitado, microfissuras vão começar a se formar e causar dor com o tempo, em casos mais avançados, levando a rompimento total ou parcial. E um ponto interessante que eu posso mencionar nessa parte é que lesões de rompimento de fibra muscular ou de tendão vêm acompanhadas de falta de descanso adequado. O peso usado no dia do rompimento é só o facão vindo para decepar uma região que vem sendo comprometida há muito tempo. O terceiro motivo é a fadiga muscular acumulada. Essa é a mais difícil de perceber. Veteranos percebem isso com mais facilidade porque eles têm um feeling maior. Nesse cenário, a pessoa não sente dor muscular. Também não se sente cansada, entretanto, não se sente 100% também. Os mais avançados já percebem isso só em contrair o músculo e ver como ele responde. Já os intermediários vão perceber isso somente na hora do treinamento. Vamos para um exemplo mais prático agora. Vamos imaginar um treino simples de peito, contendo supino, back deck e supino inclinado. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos focar nesses 3 exercícios. Vamos começar pelo supino e usar ele como exemplo. Temos 2 possíveis cenários para identificar esse acúmulo de fadiga muscular. Vamos supor que no primeiro treino da semana a pessoa utilizou 50 kg no supino reto para realizar 12 repetições. E durante o período de descanso, comeu bem, dormiu bem, teve bons dias. Quando chega o momento do sujeito realizar o segundo treino da semana utilizando a mesma carga, ele percebe que algo está diferente. Após tirar a barra do suporte, percebe que está muito mais pesado do que no último treino. A barra sequer começa a descer e já percebe que tem algo diferente, mas não sabe o que. Então ele faz a série, só que ao invés de fazer 11, 12 ou 13 repetições, ela só consegue fazer 7. E muitas vezes, mesmo sendo um número menor de repetições, ainda é um movimento sofrido, sem qualidade. Por que isso acontece? Porque o músculo não teve tempo para atingir o seu ápice de recuperação. E uma das formas de identificar isso é essa queda considerável no número de repetições. Esse mesmo problema pode se manifestar de uma outra forma. Novamente, vamos para o exemplo. Primeiro treino da semana com 50 kg, 12 repetições, dias de descanso, comeu bem, dormiu bem, teve excelentes dias. Quando chega o segundo treino da semana, ela utiliza exatamente a mesma carga, só que dessa vez ela consegue fazer novamente as 12 repetições. O que acontece nesse cenário é que a musculatura consegue fazer o máximo para performar bem na primeira série. O problema se manifesta a partir da segunda série, porque da segunda série para frente a força começa a cair consideravelmente. E isso não vai ser só perceptível na segunda, terceira ou quarta série do supino. Na verdade, vai ser perceptível em todos os exercícios realizados naquele dia. Se comparar com o último treino, no caso o primeiro treino da semana, vai perceber que houve uma redução significativa de carga, que pode variar de 10% a 50%. Então, quando se compara o segundo treino da semana com o primeiro, ele não performa bem. Na verdade, ele não chega nem perto da performance do primeiro treino. Então, duas coisas podem acontecer: ou o peso vai ser reduzido ou a qualidade de execução vai ser sacrificada. Essa redução de carga que eu acabei de mencionar só acontece quando a pessoa preserva pela qualidade do movimento. Se esse não for o caso, a pessoa pode até conseguir fazer o mesmo número de repetições ou chegar próximo disso. Mas isso só acontece porque essa pessoa sacrifica a qualidade do movimento. Ou seja, a pessoa utiliza determinados mecanismos para conseguir atingir o mesmo número de repetições, podendo ser mudando a postura, alterando a cadência de movimento ou até mesmo deixando de contrair a musculatura. Ao invés de focar em realizar a contração muscular, foca apenas em empurrar o peso ou até mesmo em arremessar o peso, criando até mesmo aquele efeito gangorra, ou até mesmo diminuindo a amplitude do movimento. E é importante se lembrar que não é só uma questão de dor ou de risco de lesão, mas também de permitir que o músculo consiga ficar forte e com 100% da sua capacidade, para manter uma alta performance durante o treinamento. Não compensa aumentar a frequência se vai sacrificar a performance ou até mesmo se colocar em uma situação de prejuízo. Os atletas profissionais compreendem isso e é justamente por isso que conseguem treinar com intensidade tão alta e obter resultados insanos. Bom, agora que fechamos essa explicação, vamos para o próximo ponto. E o nosso segundo ponto é sobre pontos fracos, mais precisamente explicar por que pontos fracos serão criados ou até mesmo ampliados. A divisão de treino ABC-ABC normalmente é distribuída da seguinte forma. É apenas um exemplo.
O treino A é composto por peito, tríceps e abdômen, o treino B dorsal, trapézio, bíceps e antebraço, o treino C deltoide e membros inferiores. É normalmente essa a divisão de treino que você encontra na maioria das academias. Poderão ter algumas variações, como por exemplo, deltoide sendo feito no treino A e o abdômen sendo feito no treino C, ou até mesmo bíceps sendo feito no treino A e tríceps sendo feito no treino B. Mas de uma forma geral, não foge muito dessa estrutura. Muito bem, nesse momento vamos falar sobre o problema. Basicamente, para treinar é necessário fazer esforço. E para conseguir realizar esse esforço é necessário energia. Energia é essa que provém da glicose. Para facilitar a sua compreensão, imagina um tanque de combustível. Conforme vai realizando os exercícios e as séries, ele vai esvaziando, porque tem menos energia disponível para treinar. Vamos supor que o treino de hoje seja composto por peitoral maior, bíceps e deltoide. O primeiro grupo muscular vai consumir boa parte desse combustível. O motivo é que você está descansado e tem muita energia disponível para uso. Então, quando for treinar o peitoral maior, vai conseguir colocar muito peso. Por quê? Porque esse músculo vai consumir muito do combustível que está disponível. Quando for para o segundo grupo muscular, já vai estar mais cansado, por mais que seja um grupo muscular que não esteja envolvido diretamente no treino de peitoral maior, ele será afetado pelo cansaço geral. E o terceiro grupo muscular será ainda mais afetado. Da metade do treino para o final, os exercícios que vão ser realizados já estão comprometidos, ou seja, não vão conseguir entregar alta intensidade. Para ficar mais claro, imagine o seguinte: cada grupo muscular possui o seu próprio estoque de energia. Só que também temos um estoque geral de energia e ele entra na conta. Por quê? Porque quando ele é utilizado, ele influencia diretamente na performance do treino. A questão é que isso que eu mencionei não é exatamente um problema, faz parte do treinamento. O problema está que esse treino que foi realizado na segunda-feira será repetido na quinta-feira. Treino esse que não irá performar 100%, porque esses grupos musculares não vão ter tempo suficiente para se recuperar para um segundo treino. Se o treino de peito já vai ser afetado no quesito performance, esses dois últimos grupos musculares que estão presentes na quinta-feira serão prejudicados ainda mais. Porque a cada treino o corpo vai acumulando cada vez mais fadiga geral, ainda mais em um cenário como esse, onde muita coisa precisa ser feita em cada dia de treino. Bom, eu acho que isso é migué, coisa de gente fresca, não acontece de fato essa queda de performance, é tudo teoria da conspiração. Ok, e existe uma forma de você testar se essa queda de performance é real ou não. Basicamente o que você precisa fazer é inverter todo o seu treino da semana. Todos os músculos que você faz no começo do treino, coloca para serem feitos por último. Então compara se a carga que você utilizou no primeiro exercício de peito da coluna da esquerda vai ser a mesma carga se esse exercício estiver por último na sua ficha de treino. E o mesmo pode ser feito com o último exercício. Compara a carga que é utilizada quando ele está em último com o peso que será utilizado quando ele estiver em primeiro na sua ficha de treino. Mas lembre-se, estamos falando de atingir o mesmo número de repetições com a mesma qualidade de movimento. O que isso significa na prática? Significa utilizar a mesma cadência, a mesma postura e principalmente sem ajuda. Vulgo pessoa que levanta o peso pela outra. Você pode fazer esse teste prático caso tenha dúvidas se realmente acontece essa queda de performance que eu mencionei. Mas então, continuando, além de estar dobrando o volume de treino na semana e com isso matando os resultados, ainda vai estar sufocando os exercícios que são feitos por último. O resultado disso é que uma parte vai se desenvolver, ou seja, vai hipertrofiar aquilo que conseguiu dadas as circunstâncias, e outra vai ficar pelo caminho, e com isso um físico desequilibrado vai acabar surgindo. E se for um caso onde já existe um físico desequilibrado, isso só vai ser ampliado, acentuado. Muito bem, agora vamos abordar o terceiro ponto, vamos entender por que a probabilidade de lesão é muito maior com esse tipo de divisão. Um recado muito rápido, eu sei que eu falei sobre lesão agora há pouco no início da aula, eu não vou repetir o mesmo assunto, na verdade eu vou ampliar, vou te explicar quais são os dois tipos principais de lesão, então acompanha.
Muito bem, para começar, temos a lesão óbvia, onde você sente a dor. Um grupo muscular que sofre muito com lesão é o deltoide, principalmente o deltoide anterior. Um dos principais motivos é que as pessoas querem tanto hipertrofiar o peitoral maior que colocam uma infinidade de exercícios. E com isso não conseguem melhorar o peitoral, mas conseguem uma lesão, muitas vezes necessitando de cirurgia, ou acabam precisando de uma pausa muito grande nos treinos devido ao tempo de recuperação. Já o segundo tipo de lesão é uma que podemos considerar mais discreta. Por quê? Porque ela vem com o tempo, e ela é proveniente do desgaste das articulações. Desgaste esse que não tem como reverter, e quando esse problema se torna perceptível, a dor é imensurável. E tem também a lesão envolvendo rompimento de tendão ou de tecido muscular. Esse tipo de lesão acontece quando se junta uma frequência muito alta de treino e um volume muito alto de exercícios. E com isso, em algum momento, as dores nos tendões ou ligamentos começam a surgir. Quando começa a doer, também é uma dor insuportável. Quando a lesão se torna perceptível, o cenário se torna problemático, porque até uma carga que seria usada para aquecer proporciona uma dor tão alta que parece uma faca entrando nas articulações, o que torna inviável o treinamento, principalmente um treinamento visando alta performance. E uma coisa que acontece muito e que não deveria é que quando a pessoa procura alternativas para continuar treinando mesmo com dor, ou seja, ela busca mascarar a dor, isso só piora a situação. Independente de qual seja o tipo da lesão que eu mencionei ou a gravidade dela, adivinha por onde começa a correção? Exatamente, pelo treino. Mas é importante saber que existem algumas outras intervenções que precisam ser feitas, que vai variar de caso a caso. Mas uma parte importante que eu quero destacar é que o erro primário foi no treino. E no final das contas, para corrigir esse erro, é necessário arrumar o treino, o que deveria ter sido feito no começo. Bom, então fica aqui o registro das piores divisões de treino. E eu classifico elas como sendo ABC, ABC-AB, ABC duas vezes e a divisão AB-AB-AB. E talvez você se pergunte, mas até a divisão ABC é ruim? Por quê? Podemos considerar que a divisão ABC duas vezes é o extremo do volume. Já a divisão ABC é o oposto, é a ausência de treino. Mas sendo justo com a divisão de treino ABC, ela pode ser utilizada assim, no caso, para iniciantes ou para pessoas que querem manter o que não têm. Já a divisão de treino AB-AB-AB, apesar de ser muito raro de ser visto, ela é útil para iniciantes também. Entretanto, é importante destacar, como todo treino é dividido em duas partes, existem vários grupos musculares em cada um desses dias. Então essa divisão só é válida para iniciantes se o número de exercícios for reduzido e se o número de séries também for bem controlado. Então, se você receber um treino assim e tem um volume muito baixo para cada grupo muscular, e principalmente foi orientado a usá-lo por um curto espaço de tempo, está tudo bem. Muito bem, agora vamos falar sobre algumas das melhores divisões. Por que algumas e não todas? Porque seria muita coisa. Porque quando se faz uma pequena ou grande alteração, acaba se criando uma nova divisão de treino. Mas não se preocupa porque você vai entender o conceito principal dessas alterações. E mais do que isso, eu vou te mostrar divisões de treino de extrema qualidade, começando pela divisão ABCD. Uma variação dessa divisão seria ter um dia de descanso entre o treino A e B e o treino C e D. E depois disso vem 2 dias de descanso, que seria o sábado e o domingo. Outra divisão de treino é o treino ABCDE, e como você pode ver, são 5 letras diferentes. O que isso significa? Significa que não temos duplicamentos de treino, ou seja, cada uma dessas letras representa grupos musculares que serão treinados somente naquele dia. Mas pode acontecer a exceção de alguns grupos serem duplicados. Isso vai depender da necessidade e da estratégia utilizada. Outra variação desse treino seria o treino A, B e C, sendo feitos em sequência, depois um dia de descanso e somente depois vem o treino D e E. Uma outra variação seria com 2 dias de descanso dentro da divisão, ou seja, vem o treino A, treino B, no terceiro dia sem treino, quarto dia treino C, quinto dia treino D, sexto dia sem treino, sétimo dia treino E. O problema dessa variante é ter acesso a uma academia durante os 7 dias da semana, que infelizmente não é acessível a todos. E talvez você se pergunte, bom, mas se eu preencher os 7 dias da semana, significa que na segunda-feira eu volto a fazer o treino A e depois o treino B? Essa é uma variante que pode ser feita, você teria 3 treinos seguidos, que seria o treino E, A e B. Mas uma outra variação interessante seria ter um dia de descanso depois do treino E. Ou seja,
Na segunda-feira não teria treino. Só teria treino novamente na terça-feira, e seria o treino A. Quarta-feira o treino B, na quinta-feira sem treino, na sexta-feira o treino C, no sábado o treino D, no domingo sem treino, na segunda treino E, na terça sem treino. E vai acontecendo esse rodízio. Uma outra variante que eu gosto muito é a divisão ABCDA. E o ponto forte dessa divisão é justamente a duplicação do treino A, pelo seguinte motivo. O treino A fica reservado para os grupos musculares que precisam de mais ênfase. Na prática, o treino A é o dia ideal para encaixar os músculos que têm mais dificuldade de crescer. Mas uma coisa muito importante precisa ser destacada. O primeiro A vai ter 3 dias de descanso. Já o segundo A terá somente 2 dias, porque você está fechando uma semana de segunda a sexta, sábado e domingo sem treino, e na segunda já volta novamente com o treino A. Então o ajuste que precisa ser feito é no segundo A, ou seja, nesse segundo A o volume de treino precisa ser menor do que o primeiro. Por quê? Porque ele vai ter menos tempo para se recuperar. Então é necessário escolher sabiamente o número de séries, o número de repetições e até mesmo os exercícios. Por mais que seja o mesmo grupo muscular trabalhado nesses 2 dias, não necessariamente precisa utilizar os mesmos exercícios. Eu particularmente recomendaria que o segundo A tenha pelo menos metade do volume do primeiro. Outro macete que pode ser utilizado é inverter o treino em cada A. Por exemplo, vamos dizer que o treino A está sendo utilizado para reforçar bíceps e tríceps, que são os pontos fracos. Se no primeiro A você começa por bíceps e depois vem tríceps, no segundo A pode inverter. E durante a semana faz a sequência normal de treino, que seria terça o treino B, quarta o treino C, quinta o treino D. Essa inversão é interessante porque permite uma alteração no uso de cargas. Por exemplo, a carga utilizada para tríceps no primeiro A não será a mesma no segundo A. Como o segundo treino começa por tríceps, permite subir a carga, ou seja, trabalhar com mais peso. Bom, eu fiz o possível para explicar da forma mais esclarecedora e espero que você aprimore o seu treino para maiores resultados. Espero te ver na próxima aula, forte abraço e te vejo em breve.